Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio a Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra o batismo do Senhor. Toda essa liturgia que nós acabamos de ouvir pela proclamação do Evangelho. Jesus que é batizado. E começo falando uma coisa: Jesus precisava ser batizado? Com certeza não. E João faz essa pergunta para Jesus. Mas qual é a resposta que Jesus dá? Precisa que toda a justiça seja cumprida. Ou seja, o batismo do Senhor não era por necessidade. Não, o batismo do Senhor era para mostrar, para revelar a importância do batismo para mim e para você. Então, na verdade, o batismo do Senhor foi só para apontar o que seria o sacramento do batismo, que eu e você, por graça de Deus, já recebemos. Portanto, o batismo é algo muito importante. Eu faço questão de destacar isso. Muito importante. Tanto é que o batismo, ele é porta de entrada para todos os demais sacramentos. A ponto, se alguém recebe qualquer um dos 6 mandamentos, sem receber o primeiro, o sacramento, aliás, sem receber um dos 6 sacramentos, sem receber o primeiro sacramento, que é o batismo, todos os demais se tornam inválidos. Sabiam disso? Exemplo, alguém que casou e não é batizado, o casamento é inválido. Um sacerdote foi ordenado, se porventura ele não foi batizado, a ordenação se torna inválida. Qualquer um dos 6 sacramentos se tornam inválidos se não for fundamentado pelo primeiro sacramento, que é o batismo. Por isso que é chamado de porta de entrada para todos os demais. Quantos sacramentos são mesmo? 7, né? Portanto, os outros 6 só são válidos se a pessoa ter recebido o batismo. Mas vamos lá, entendemos um pouco melhor sobre aquilo que nós já recebemos, que foi exatamente o sacramento do batismo. Como eu vos falei, Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis revelar a importância do batismo. Portanto, vamos aprender a entender que importância é essa do batismo. Vamos lá, eu vou nomear algumas, não dá para nomear todas. A primeira delas: no dia que nós fomos batizados, nós fomos absolvidos do pecado original, o pecado herdado de Adão e Eva. Cada um de nós, quando nascemos, nós já nascemos em pecado. Qual o pecado? O pecado original. E para você entender isso, uma criança, 2 aninhos, e você mãe, você pai, sabe muito bem, não já percebe nela um certo egoísmo, não quer a coisa para si?
dificilmente tem capacidade para dividir com o outro. Já percebeu isso? Não é questão de ser criança não, viu? Não é o aspecto da racionalidade, aí está o aspecto espiritual, da raiz do pecado que está em nós, que São Paulo vai usar o nome de concupiscência, que está a raiz, está dentro de nós, por causa de quê? Do pecado original. Mas com o batismo, esse pecado original é absolvido, apagado. É verdade que ainda permanece a raiz, digamos assim, chamada concupiscência, ou seja, essa inclinação nossa ao pecado. A consequência permanece, mas o pecado em si não. O pecado original em si, no dia do nosso batismo, ele é arrancado, ele é absolvido. Segunda grande graça que recebemos no dia do nosso batismo: nos tornamos filhos de Deus. O batismo nos confere isso, essa filiação adotiva. Qual é o único filho de Deus por natureza? Jesus Cristo. Portanto, nós somos filhos no Filho que é Jesus. Por causa dos méritos de Cristo, nós nos tornamos também filhos de Deus. E São João vai dizer isso: somos chamados filhos de Deus e os somos de fato. E é uma grande graça nos tornarmos filhos de Deus. E completa São João: uma vez filhos de Deus, herdeiros do céu. Essa é a grande graça, nos tornando filhos de Deus, nós nos tornamos herdeiros do céu. Podemos dizer que a partir do nosso batismo, o céu nos pertence. Qual o grande presente que nós ganhamos no dia do nosso batismo? O céu é nos dado de presente. Olha quão grande graça nos é conferida pelo batismo. O céu é nos dado. Uma terceira grande graça: nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quando é que alguém passa a pertencer ao corpo místico de Cristo? Depois do batismo. Por isso que no início das primeiras comunidades cristãs, toda a catequese dos apóstolos, levando a palavra de Deus e batizando, por ordem do Senhor: e de fazer discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma ordem do Senhor. E os apóstolos cumpriram bem essa ordem, saíram em aldeias e em cidades, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando a pessoa filha de Deus, e portanto herdeira do céu, tornando a pessoa membro do corpo místico de Cristo, que é a igreja. É uma grande graça. Uma outra graça, a quarta: no dia do nosso batismo, nós recebemos as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Olha só, no dia do nosso batismo nós nos tornamos um ser que crê, que espera e que ama. Quem não é batizado, a virtude mesmo teologal não tem não, viu? A virtude da fé, da esperança e da caridade só é adquirida mediante o batismo. Olha só que graça, é um combo, são muitas graças num dia só. Ainda no sábado eu batizei a Antonella, e eu pude recordar isso para os seus pais e os padrinhos que estavam ali presentes e os demais familiares. Todas essas graças que agora eu recordo a você, uma vez que você é batizado, tudo isso que eu mencionei agora, você já tem. Você não é algo que você vai ter, você já tem. Mas eu faço questão de destacar as virtudes teologais que nós recebemos, entre elas a virtude da fé, nos tornando alguém que crê, nos tornando alguém que acredita na vida eterna, nos tornando alguém que crê no céu,
nos tornando alguém que acredita no mundo sobrenatural. E como isso é possível? Mediante a virtude da fé, recebida quando? No dia do nosso batismo. Ainda uma outra, quinta, no dia do nosso batismo, nós somos inseridos na vida sobrenatural, na vida de Cristo. Os santos padres da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás e tantos outros, mas já bem no início das primeiras comunidades cristãs, e isso tem registro, chamava o batismo de quê? Novo nascimento. É como se nós nascêssemos duas vezes. Uma primeira vez biologicamente, no ventre da nossa mãe, mas uma segunda vez na água santa do batistério. Que nascimento é esse, a segunda vez? Para a vida espiritual, para a vida sobrenatural. Depois do nosso batismo, nós temos acesso ao sobrenatural, temos acesso à graça de Deus, temos acesso ao céu. Com o nosso batismo, nós somos selados, um selo eterno. Olha só o que o Padre agora vos fala, um selo eterno. Com a graça de Deus nós iremos para o céu. Mas se Deus o livre e Nossa Senhora defenda, nós formos para o inferno, nós vamos com a marca que nós pertencemos a Cristo. O batismo nos sela, dizendo: o Padre Helenildo é de Cristo, a Aline é de Cristo, a Viviane é de Cristo. Já entendeu um negócio desse? Um selo eterno. Márcio é de Cristo, apontando com a câmera aí ou não, é de Cristo, viu, Márcio? Esse selo eterno. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, nós olharíamos para quem é batizado e viríamos esse selo de pertença a Deus. E uma vez pertencendo a Deus, nós devemos caminhar como tal. Nós batizados temos o compromisso de vivermos a santidade. Temos o compromisso de vivermos conforme as regras do Evangelho. Que uma vez que alguém foi batizado, essa pessoa foi inserida na vida de Cristo. E uma vez inserida na vida de Cristo, deve caminhar e viver como tal. Tanto é que a igreja, na sua sabedoria, pede para que cada batizado tenha os padrinhos, de preferência um casal. E qual é a exigência da igreja? Que esse casal seja exemplar na vida cristã, para ensinar o seu afilhado ou sua afilhada a caminhar na verdade, a lembrar ao seu afilhado ou à sua afilhada que ele é filho de Deus e tem que caminhar como tal. O padrinho e a madrinha têm essa missão de recordar ao afilhado, se caso ele esquecer, que ele é pertença de Deus. Sabia disso? Por isso que não pode ser qualquer padrinho escolhido, qualquer madrinha, não. Tem que ser alguém exemplar, alguém que tenha uma vida sacramental em dia, alguém que viva os mandamentos, alguém que viva os sacramentos, exatamente para levar o seu afilhado a caminhar conforme a vontade de Deus. Para concluir, nós podemos falar do ponto de vista espiritual, que nós temos duas vidas, viu? Padre do céu, já tinha visto falar que gato tem várias vidas, mas gente, é uma novidade para você. Você batizado tem duas vidas, viu? Eu, Padre Helenildo, também tenho duas vidas. Olha só, rapaz, que coisa! Uma primeira vida, a vida biológica, e uma segunda vida, a vida espiritual. E nós somos inseridos nessa vida espiritual no dia do nosso batismo. Olha a necessidade de ser batizado. Portanto, se tem algum filho seu que já tem aí anos, não foi batizado, pelo amor de Deus, procura o Padre Helenildo, eu dou um jeito, viu? Pode me procurar que eu dou um jeito. Ou se você é adulto, me procure ainda hoje, discretamente, aqui na sacristia. Padre, eu preciso falar com o senhor. Estarei disponível. E o quanto antes, depois de todo o processo que é necessário, farei questão de batizar você. Mas não fique em hipótese nenhuma sem o batismo.
porque o batismo, inclusive, é o sacramento necessário para a salvação. Jesus diz: quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado. Portanto, o batismo é necessário para a salvação. É verdade que o Senhor não se limita aos sacramentos, mas também é verdade que por meio dos sacramentos, o Senhor manifesta a sua graça e traz até nós a sua salvação. Portanto, uma coisa que é indispensável, e vou fazer uma pergunta, não responda, responda aí para você. Você sabe o dia, o mês e o ano dos que você foi batizado? Sabe? Se não sabe, dever de casa, quando chegava lá nos seus documentos, e vá lá no seu batistério e veja lá o dia, a capela, qual foi o padre que batizou você, o ano e tudo mais, qual foi a data. Essa data nós precisamos saber. Eu fui batizado no dia 4 de novembro de 1989, demorei a ser batizado, porque eu nasci em abril, mas era pelo contexto social da minha família e também religioso, que não tinha igreja perto. A igreja mais perto ficava a quase 50 quilômetros, na roça. Portanto, a primeira oportunidade que meus pais tiveram de me batizar, levaram eu lá e batizaram. Eu não lembro não, tá, do meu batismo. Tinha apenas 7 meses e alguns quebrados. Mas lá naquele dia, naquela igreja, eu fui batizado e recebi tudo aquilo que eu partilhei com você. Portanto, seja grato a Deus pelo seu batismo. Nesta Eucaristia, louve a Deus pelo seu batismo, porque no dia do seu batismo, você foi inserido na vida de Deus, na vida sobrenatural. No dia do seu batismo, você recebeu as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. No dia do seu batismo, você foi absolvido do pecado original. No dia do seu batismo você recebeu o Espírito Santo. No dia do seu batismo você se tornou membro da igreja. Meu Deus do céu, é muita graça. Seja grato a Deus por tamanha graça num único dia, que foi o dia do seu batismo. Portanto, bendito e louvado seja Deus de ter nos inserido na vida sobrenatural, na vida de Deus. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.